Romanos 10, verso 9 diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Vamos orar uma vez mais. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos, pela liberdade que temos. Obrigado pelos louvores e nós dedicamos tudo para a Tua glória. E nessa hora pedimos, continue conosco, com a Sua doce presença pairando aqui conosco, em nossos corações, nesta igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Podei vos assentar, meus irmãos. Nós nos reunimos nesta manhã para celebrar um milagre da salvação que continua acontecendo quase 2000 anos depois que esta ordem foi dada por Jesus. Jesus, quando na terra esteve, foi batizado no Rio Jordão pelo primeiro profeta que se manifesta no Novo Testamento. Seu nome era João, o Batista, assim chamado. E ele entra no Rio Jordão, naquele local que simbolizava o memorial do fim da escravidão espiritual. Eles haviam atravessado o Mar Vermelho 40 anos ali de deserto e viveram no deserto os 40 anos do resultado da sua descrença, de que Deus deixaria-os morrer na praia. E por causa da descrença do povo de Israel, de não acreditar que Deus cumpriria os seus propósitos, 40 anos eles ficaram no deserto, até que, finalmente, sob o comando de Josué, eles entraram na terra prometida e atravessaram a última barreira física. E a última barreira física era o Rio Jordão. O Rio Jordão se transformou então num memorial, para que pai falasse para o seu filho, para que as gerações vindouras perguntassem por que esse memorial aqui à beira do Rio Jordão. Então, as famílias, os chefes, os pais poderiam dizer, é porque nós atravessamos este local antes de entrar na terra prometida, de modo que o Rio Jordão se transformou neste grande memorial da libertação de Deus. Não é então uma coincidência quando o tempo passa e João Batista escolhe o Rio Jordão para entrar nessa água que invocava esta memória de libertação e para de dentro da água dizer para o povo, arrependei-vos. De dentro da água para dizer para aqueles que lá estavam naquela região que era chegado o momento de assumir a responsabilidade da sua vida. Responsabilidade de que somos pecadores, que dependemos de Deus. Que o homem sem Deus é um homem sem conexão com o seu Criador. E Jesus vai até ele e Jesus foi batizado por ele, nos dando o exemplo. Eu fico imaginando a cara de João Batista ao ver Jesus chegando e percebendo que teria que batizar, e o texto nos mostra isso. Tem certeza que é para eu fazer isso? E Jesus sim. Porque Jesus inicia então o seu modelo, ele faz e depois manda fazer. Jesus não manda fazer algo que ele não possa fazer ou que ele não tenha feito. E Jesus é batizado no Rio Jordão e depois disso,
ao término do seu ministério aqui na terra, naquele momento da ascensão, Jesus olha para aqueles que lá estavam e diz: vocês então agora vão pelo mundo e vocês façam discípulos primeiramente. Vocês vão então fazer, entusiasmar, encorajar pessoas que queiram me seguir. Mas eu não estarei na terra, então eles vão seguir vocês e vocês seguirão a mim. E aí que começa aquele processo de Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Discípulos fazendo discípulos e todos discípulos do Mestre Jesus. E os discípulos então têm a primeira missão de fazer pessoas dizerem, resolverem, decidirem: eu quero seguir Jesus. E depois disso, na ordem falada por Jesus, primeiro façam discípulos, depois batizai. Primeiro alguém decide a seguir Jesus, depois ele decide-se por esta confissão pública. Esse momento de imersão, que é o que significa a palavra batismo, imersão. Então é ali que a pessoa confessa, e depois disso a pessoa tem ainda o terceiro ponto, que é continuar aprendendo. E portanto, fazer discípulos, batizai, ensinando-os a guardar todas as coisas. O que significa que batismo não é um momento de selar o passaporte para o céu. O batismo não é um momento que você diz: ganhei o visto e agora acabou. Não, é só a confissão pública, voluntária, ninguém é obrigado. Mas quem o faz? Faz confessando que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. E é por isso que então no trecho que lemos nós vemos Paulo explicando isso para os romanos, no início da igreja, num momento de instabilidade, ninguém sabia exatamente o que fazer, como é natural. E ele então dá esta fórmula linda, que ele diz: sim, se alguém confessar com a sua boca, não é no pensamento, não é eu já pensei aqui na minha mente, não é confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. E além disso, Paulo prossegue, e crer no seu coração, para que essa fala esteja conectada com os meus sentimentos, para que não seja uma fala só jogada no espaço. Eu falo aquilo que acredito, e falo aquilo que acredito porque creio e porque quero. E nesta conexão de onde a minha boca fala, que o meu coração está cheio, e o meu coração cheio da certeza, da consciência de que eu preciso de um Senhor. Quem faz isso, segundo Paulo, confessa para salvação, crê no seu coração para a justiça, mas confessa com a boca para salvação. E isso é para todos. É para judeu, é para gentil, é para todos que o Senhor chamar, para todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. E a segunda parte do texto dá um grande incentivo e encorajamento para aqueles que já foram batizados. Para aqueles que entenderam que sim, que declararam o seu discipulado, declararam que Jesus é o seu Senhor, e que tem e que guarda e que continua a missão de proclamar. Porque tem mais gente precisando ouvir. Porque tem mais gente precisando crer. Porque precisamos de mais vozes na sociedade, vozes nas nossas famílias, vozes nas ruas, vozes em todos os lugares, aqui, acolá e até os confins da terra, porque ainda a chance continua dada. Mas a chance não tem que ser simplesmente proclamada do púlpito para a igreja, mas tem que ser proclamada da igreja, que somos nós, pessoas lá fora. Pessoas que têm boas notícias, que têm boas novas, e que vivem estas boas novas, e por viverem estas boas novas, acabam sendo algo atraente para quem não ainda recebeu estas boas novas. E o texto é concluído com uma frase linda, poética e verdadeira. Como são então belos os pés dos que anunciam as boas novas. Belos os caminhos, belos os passos, bela a jornada de proclamação das boas novas.
Ao mesmo tempo que agora nós vamos ouvir a confissão de fé dos nossos batizandos, eu quero te encorajar, Igreja Batista em Perdizes, convidados que aqui estão. Se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor, não perca esta chance. Não perca esta chance. Mas não só de reconhecê-lo como Senhor, mas de viver com Ele, porque nós não aguentamos mais ver gente que tem muito Jesus na boca e nada dele na vida. Nós não aguentamos mais ver a hipocrisia do mercado da fé. Gente que fala muito e que vive nada, para não dizer vive pouco. Nós somos chamados para confessar Jesus e viver Jesus, e refletir Jesus, e deixar com que o bom perfume dele seja propagado. E para você que já se batizou um dia e desta manhã vai ser uma vez mais tocado por estas vidas que aqui farão aquilo que continuamos, a tradição da ordenança de Cristo. Lembre-se, a pergunta que deve ecoar no nosso coração é: como crerão se não há quem pregue? Que seja a sua voz, a voz de proclamação. Que seja a minha voz, que seja a nossa voz, na cidade e em todo lugar onde quer que nossos pés alcancem, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria nesse momento...